Nós conseguimos criar um ambiente muito bom lá, muito bom. Qualquer um que entrava, que saía, o ambiente era bom, mano. O ambiente era muito bom. O Renato, nisso aí, ele é um excelente gestor. Igual o Renato, assim, eu nunca vi igual. Nunca vi. Mas o que o Renato fazia que era tão diferente? E depois, porque tu participou do rebaixamento também. Então Sim. tu consegue dar um diagnóstico, que hoje tu não tem mais rabo preso. Tu pode falar o que tu quiser. Não me vem com esse caô aí. Vai falar tudo hoje, o Cortez vai falar tudo hoje. Hein? Por que o Renato era tão foda, ou foi tão foda neste momento aí? Cara, eu acho que o Renato, ele sempre falava pra gente assim, falava assim, ó, aqui no clube quem manda é eu e o presidente. O presidente e eu, só nós dois aqui. E lá ele tinha todo o controle, tinha tudinho no DM, dos jogadores, o que fazia, o que não Isso fazia. era bom. Isso era muito bom. Isso é muito bom. Mas tu também não frequentava o DM, né? Não, e quando aparecia lá, ele era aí, no Nova Iguaçu não tinha isso. Tava quase indo lá pro Náutico, não tinha isso. Então como é que é? Então, tipo assim... Essa resenha descontrai a funa. Exatamente. E ele sabia se o jogador não tá legal, ia lá, batia um papo com o jogador, conversava. E ele passava muito pro jogador. O que vocês acham isso? Ele dividia. Muito. Entendeu? O que vocês acham nisso? Ó, isso aqui, isso aqui. E, tipo assim, ele tinha muita experiência como jogador e agora como treinador. E ele deixava, como eu te falei, deixava um ambiente, pegava vários jogadores, tipo assim, eu cheguei, assim, a torcida, será que o Cortez vai dar certo? Ele tem esse time de fazer um jogador que as pessoas não dão muito crédito, ter crédito. Sim. Como o Diego Souza, como vários outros que chegaram. O Léo Moura. Com o Léo Moura, entendeu? Com o Renato, ele conseguiu. Ele, vamos lá, pô, vamos lá. E ele dava liberdade, ó, joga livre, leve solto. Mas acho que tu era do maior... O Renato tem isso, né? Eu tenho uma crítica ao Renato, que tem alguns jogadores que não conseguiu fazer isso. Mas aí ele não vai conseguir fazer isso quando o jogador não se permite. Ah, tá. Tem essa diferença. Não, se você se permite, é um bom contraponto. se você se permite ser ajudado, o Renato vai te ajudar. E o que é se ajudar? É tu fora de campo ser um cara profissional, como tu diz que treina e sim, você fora do campo se ajudar e você também dentro de campo ter humildade de poder ouvir, porque às vezes a gente acha assim, o Renato não tem aqueles treinos fenômenos, sei lá o quê, mas ele tem muita leitura de jogo, ele faz o treinamento dele, só que às vezes a pessoa treina com outro treinador, acha que é diferente, não, cada um tem sua leitura. Sim. E não é à toa que tu vê assim, o cara ganha título atrás de título. Então, tipo assim, às vezes o jogador já chega já com uma marra também, entendeu? Que lá o Renato não deixa. O único craque lá é ele, filho. Já dá logo no meio. Eu falei, calma aí, baixa a bolinha. Não é assim, mas é o jeito dele. Jogou cara. Aonde? É o jeito dele, entendeu? Que ele ficava assim falando, se eu tô nesse time aí, eu deito. Se eu tô nesse time, tu não tem vaga. Então, tipo assim, é o jeito dele, mano. Sabe? Então, tipo assim, é um cara... que todo mundo que se permite ser ajudado, ele ajuda. Não, mas eu vou te dizer, Cortez, de verdade, eu acho que tu é o exemplo que o Renato usa de forma positiva para dizer, eu acho muito forte dizer assim, eu reergui o Cortez, porque tu não chegou nunca a tá, mas assim, um cara que, ele tem mais ou menos uma expressão assim que usavam naquela época, assim, ele renasce, eu não sei, ele melhora muito o jogador, né? Que tá desacreditado ou que tá sumido, etc. E tu e o Léo Moura, eu acho que foram os dois casos mais emblemáticos, assim. Sim. Né? E aí, por isso que foi naquela crítica que eu tava dizendo, cara, depois a gente, né, o contexto gremista muito acreditou no Renato, ele realmente faz isso. E ele fez contigo com o Léo Moura mas, aí depois o Thiago Neves, ele não conseguiu. O Everton, o outro, ele não conseguiu. Só que aí o Thiago Neves você vai ver, porque tipo assim, o Thiago Neves, ele se machucou. Ele machucou, teve muito pouco tempo para se recuperar, só que precisava jogar, mano. E aí ele começou a jogar, mas não estava 100%, não estava aquele Thiago Neves que nós conhecemos do Cruzeiro. Aquilo era um monstro. Exatamente, cara, e é um Thiago Neves que o próprio Renato elogiava pra gente 24 horas. A gente assistiu o jogo do Cruzeiro e mostrava assim, cuidado que o Thiago Neves toda hora entra na área. Lá da zaga ele saia correndo pro ataque. Então, era um cara que o Renato já tinha trabalhado com ele no Fluminense e falava dele. Só que o cara se machucou e não conseguiu. Mano, e também não é fácil um cara sair de um time e vir pro Grêmio e dar certo. Tem um período também de adaptação. Então, tem tudo. E ele chegou com um peso também muito grande. É o Thiago Neves, camisa 10. Entendeu? E não conseguiu, machucou e não conseguiu, mano. Então... tô usando o Thiago Neves, nem quero pegar no pé do cara e tal, mas, assim,
o Thiago Neves já passou, não tem mais nada a ver. Eu usei ele como um exemplo, Sim, porque, de fato, quando ele chegou, a gente esperava muito dele. Agora eu tô falando como torcedor, o Duda. sim. A gente esperava muito dele, né? Ao contrário de ti, do Léo Moura, que dois caras que a gente assim, cara, beleza, o Cortez. E entregaram pra caramba, entendeu? É porque teve uma responsabilidade diferente. Claro, óbvio. Porque veio o Thiago Neves do Cruzeiro, camisa 10, o craque, e chegou o Cortez e Léo Moura pra preencher o elenco. Então tem essa diferença. E aí correspondem pra caramba. Sim, porque a gente sabe também, eu sabia que era a minha oportunidade. Ou eu jogava no Grêmio, acabou, não consegui mais jogar. Aí que tá, Cortez, tu pegou o que eu acho que é o cerne da questão. É o prato de comida. Então, mas De repente não era o prato de comida de meia dúzia aí, que eu não quero mais dar nome Então, porque, pros tipo caras, assim, quando eu cheguei no Grêmio, aí jogando, o próprio Mike falava comigo, Cortez, lembra quando você ia pro Nova Iguaçu no trem? É a mesma coisa. Olha pra lá, é teu prato de comida. Então o Mike conversava comigo. O Mike, Cortez, joga à vontade, irmão. Sem medo de errar, dane-se, joga aquele Cortez do Botafogo, vai pra cima, dane-se errar, pô. Vamos lá, pô. Não tá com fome mais, não? Eu falei, não, mano, tô com fome. Quero ajudar minha família, quero fazer isso, então vambora. Então, tipo assim, tá vendo? É você saber ouvir e entender que não é uma crítica.